Ufólogo Reginaldo de Ataíde. Quem é Reginaldo de Ataíde? Reginaldo de Ataíde nasceu em Fortaleza, Ceará. É casado com Maria Zilma Braga de Ataíde e tem 2 filhos, Flávia e Karina, jornalista, escritor, poeta, cientista. Desde cedo é fascinado pelos fenômenos ufológicos, tem se dedicado extensivamente à pesquisa de diversos casos, aliando seu interesse por esse tema à experiência adquirida como locutor de rádio e repórter. É um dos principais pioneiros brasileiro no estudo das visitas dos seres extraterrestres à Terra, tendo fundado há 40 anos o Centro de Pesquisa Ufológica CPU, da qual é presidente. É também um dos diretores regionais da Associação Nacional dos Ufólogos do Brasil, ANUB, e diretor estadual da Mutual UFO Network, MUFON, dos Estados Unidos. É membro da Associação Cearense de Imprensa, ACI, da Academia de Leite Municipal do Estado do Ceará, UMES. Em maio deste ano, publicou seu primeiro livro, Muito Além da Imaginação, com uma proposta inovadora da abordagem do fenômeno novo. Nele, 20 acontecimentos do ufólogos são descritos intencionalmente em formato de contos, como um objetivo de despertar a emoção do leitor. Agora à tarde tem seu segundo livro lançado, ET, Santos, Demônios na Terra do Sol, desta vez através da Biblioteca UFO, que escolheu para dar vazão ao imenso volume de informações que acumulou nos seus mais de 40 anos de pesquisa. O autor também é requisitado conferencista em conclaves, onde se discute ufologia, tendo especial destaque no Fórum Mundial de Ufologia, realizado em Brasília em 1997. Profissionalmente é farmacista e representante comercial em sua cidade, onde gosta de larga prestígio e reputação. E cansado pesquisador de aspectos contundentes do fenômeno UFO, vem realizando notável trabalho em defesa de suas polêmicas teses. Entre elas, a de uma certa parcialidade de nossos visitantes seriam, na verdade, hostis aos humanos. Ataíde atua igualmente como jornalista, possuidor de um currículo em seu currículo quase 400 trabalhos publicados, a maioria sobre ufologia. Prefácio: a dualidade do fenômeno. A ciência fez de nós deuses antes mesmo de merecermos ser homens. Jean Rostand. Muitas pessoas têm se questionado se os seres que nos visitam a bordo de discos voadores são bons ou maus.
se têm boas intenções para com nossa civilização ou se estão aqui com objetivos obscuros e para nós maléficos. Esta é uma pergunta difícil de ser respondida no estágio atual de nossos conhecimentos sobre o fenômeno UFO, principalmente porque a tipologia de tais seres, conforme tem sido relatada por testemunhas em todo o mundo, mostra que provém de diferentes origens, e assim é plausível de esperar que tenham diferentes comportamentos e interesses com relação à Terra. Em sua grande maioria, segundo já apuraram os ufólogos, tais seres se mostram frios e indiferentes aos seres humanos, realizando aqui tarefas que necessitam, sem se importar com nossas opiniões ou protestos. Dificilmente em suas afeições vemos uma expressão de alegria ou tristeza, sorriso, lamento, raiva ou nervosismo. Pelo contrário, agem com decisão e firmeza, tratando-nos como verdadeiras cobaias. Não se importa quando nos aproximamos, desde que não seja demasiado, e não se interessam em saciar nossa curiosidade em relação aos seus objetivos. No entanto, na casuística ufológica mundial também temos muitos casos em que nossos visitantes extraterrestres promoveram a cura de doenças em testemunhas de forma inexplicada. Pode-se com isso concluir que alguns deles sejam amigáveis e pacíficos, ao ponto de usar sua avançada tecnologia para trazer benefícios aos humanos, mas misteriosamente também registramos vários casos de morte de pessoas nas proximidades de UFOs ou após contatos traumáticos, talvez devido ao seu campo energético. Nesses casos, infelizmente, as testemunhas levaram o pior. Nesse trabalho do pesquisador amigo Reginaldo Ataíde é mostrado exatamente isso, um enigma involucrado na questão ufológica. ETs ora vistos como santos e ora como demônios. Ataíde expõe em seu livro O Lado Bom e Ruim das Visitas Alienígenas, estudando, analisando e comparando a casuística de sua região, o Nordeste, que apropriadamente chama de Terra do Sol. Ao ler a obra, com certeza o próprio leitor poderá tirar suas conclusões a respeito dessa atualidade. Como já aconteceu inúmeras vezes, se verificará que um simples avistamento ufológico pode se tornar um caso de aparição da Virgem Maria quando distorcido pelas testemunhas, ou que pode também ser uma manifestação do demônio quando desvirtuada para o lado oposto. Isso é perfeitamente compreensível, pois o povo brasileiro, em sua grande maioria, é místico por natureza. Sua religiosidade determina que episódios puros e simplesmente ufológicos envolvendo discos voadores extraterrestres sejam definidos como angelicais ou satânicos. Vai ao gosto do freguês, brilhantemente apresentado nesta obra, tal mistério que agora pode ser dissecado também pelo leitor, que conhecerá tais fatos em profundidade, mas ao mesmo tempo em que se dedicará com a narrativa, poderá se assustar com a diversidade e intensidade do fenômeno. Claudeir Novo. Um pesquisador incansável. O segredo do êxito está na pureza e na constância do propósito. George Adams. Quando há poucos dias recebi um telefonema do amigo e colega ufólogo Reginaldo Ataíde solicitando que eu escrevesse o prefácio deste livro, aceitei prontamente a tarefa. Fazê-lo significaria bem mais que um trabalho. Estava diante do verdadeiro privilégio. Falar da ufologia nordestina é logo pensar em Ataíde, que ela está intimamente conectada desde seus primórdios. Há mais de 40 anos, este investigador é um dos pioneiros da pesquisa científica dos UFOs em nosso país, tendo sempre procurado desenvolver seus estudos com seriedade e objetividade. Um lado extremamente positivo das atividades realizadas pelo autor é manter sempre, em todas as ocasiões que for necessário, mente aberta frente ao desconhecido. Com essa metodologia passaram por suas mãos e de seus companheiros do Centro de Pesquisa Ufológica cerca de 1 milhar de casos de grande envergadura no cenário ufológico nacional. Alguns deles tornaram-se clássicos na ufologia brasileira e são apresentados nesta obra. Apesar do fenômeno UFO apresentar-se de maneira aleatória em termos planetários, existem algumas regiões que, por motivos distintos e ainda não totalmente esclarecidos, apresentam uma grande incidência de casos e uma diversidade espantosa.
As ocorrências podem variar desde ondas ufológicas maciças de pequenas luzes no céu, sondas e assemelhados, mantendo contato de 0 e 1º graus, até casos graves de perseguição e ataques a humanos, incluindo abduções e inserções de implantes. Este parece bem ser o caso do Nordeste de nosso país. E um dos maiores exemplos dessa realidade é o município de Quixadá, considerado por Ataíde como a capital nordestina dos discos voadores. Sua rica fenomenologia é apresentada detalhadamente nesta obra. Isto torna cada momento de sua leitura instigante e cativante. Gradativamente, aqui os fenômenos registrados por Ataíde e sua equipe vão ficando cada vez mais complexos e intrigantes. Impossível, por exemplo, ler o surpreendente caso do comerciante Luiz Barroso Fernandes e não ficar realmente chocado. Barroso foi protagonista de um caso único no mundo, após o contato com o UFO, teve sua vida totalmente transformada. Além das frequentes aparições de discos voadores no interior do Ceará, a casuística ufológica é também marcante na capital do estado e por todo o Nordeste. Vários episódios ocorridos em Fortaleza, espantosamente registrados no centro da cidade, foram testemunhados ou investigados por Ataíde, juntamente com os membros do CPU. E o autor também foi um dos poucos pesquisadores que pôde conhecer na intimidade o coronel William G. Holanda, comandante da chamada Operação Prato, um projeto secreto da Força Aérea Brasileira para a investigação de discos voadores na Amazônia. Foi esta operação que permitiu a obtenção de centenas de fotos e filmes que documentaram a presença de extraterrestres na área, principalmente no Pará. Ataíde esteve envolvido nas mais diversas fases da descoberta e revelação de tal trabalho e ajudou a levar ao conhecimento da comunidade ufológica brasileira, que antes a ignorava por força do sigilo imposto pelas autoridades. Durante algumas de suas centenas de investigações e pesquisas pelo sertão nordestino, Ataíde passou por todo tipo de experiência, em certas ocasiões devido à convicção com que afirmava que muitos fenômenos vistos pela população como religiosos eram simplesmente ufológicos. Quase foi espancado por céticos e opositores da realidade extraterrestre. Um exemplo disso está nas manifestações do que a população de Baturité imagina ser da Virgem Maria, detidamente investigada e analisada pelo autor de ETs, Santos e Demônios na Terra do Sol, assim como tantos outros. Esse episódio também é único na casuística ufológica mundial. Foi Ataíde quem levantou em nosso país o debate sobre a existência ou não de alguma ligação entre as ditas aparições marianas e os UFOs, e provou que sim, como verá o leitor nesta obra. Supostos videntes realmente estariam entrando em contato com a Virgem Maria? Ou seria alguma inteligência extraterrestre? Pergunta. Vamos acompanhar a narrativa deste brilhante estudioso e veremos como tudo aconteceu. Uma busca pessoal e emocionante. Eu quero saber como Deus criou o mundo. Não estou interessado nisso, naquele fenômeno. Quero o que leva uma pessoa a se posicionar contra tudo e todos, desafiando dogmas estabelecidos há anos, governo, imprensa e até mesmo a própria família para defender a existência de algo que vai além da imaginação? Pergunta. Somente a certeza de que aquilo defendido é real, palpável e jamais poderia ser uma alucinação ou resultado de mentes criativas. Essa certeza, aliada à experiência vivida por nós há 40 anos, nos fez partir com unhas e dentes. Como se diz aqui no Nordeste, atrás da comprovação, no dia 9 de abril de 1960, viajamos de Crato para Fortaleza, levando em nosso jipe José de Souza, funcionário dos Correios e Telégrafos, e Francisco Anísio Miranda, do laboratório Farmitalha. Tudo transcorria normalmente, e quando o veículo ia de um lado para o outro da pista sob minha direção, eram 20 e 15 horas daquela noite clara. Era muito comum na região. O luar facilitava nosso comando, pois deixava-nos, sob sua claridade, nos possibilitava aumentar a velocidade para dormirmos mais cedo em Fortaleza. Em dado momento, para nossa tristeza, o motor do velho guerreiro Jeep, modelo 1957, parou de funcionar, nos obrigando a conduzi-lo ao acostamento para verificarmos o que acontecera. Percebemos então que o fio da bobina tinha caído e resolvemos descer para colocá-lo no lugar e seguirmos viagem. Ao encostar o pé no solo, notei uma diferença na luminosidade da área.
um círculo de luz muito claro e com a tonalidade fluorescente vindo do alto. Fez-me olhar rapidamente para o céu. Surpresa, avistei algo que lembrava uma espécie de bacia gigante, com aproximadamente 4 ou 5 metros de circunferência. Do centro da tal bacia, uma luz cônica era direcionada ao veículo, extremamente diferente, não se alastrava e parecia sólida, linda e impressionante. Gritei para os companheiros virem aquilo no céu. José de Souza, que estava distraído, pulou para trás do jipe e gritou: "Vá de retro, Satanás!" Benzeu-se em voz alta inúmeras vezes e rezou o Pai Nosso. Enquanto perguntava o que era aquilo, Miranda, paralisada, admirava o fenômeno. Ficávamos realmente pasmos e não sabíamos o que dizer. Aos poucos, o estranho objeto, cujo fundo era escuro, começou a se movimentar, deslizando silenciosamente no céu estrelado e clareando tudo que, com sua luz, se expandisse. Lentamente foi desaparecendo por entre a mata e um pequeno morro. O que poderia ser aquilo? Pergunta. Era realmente algo novo para mim, pois naquele tempo pouco se falava em UFOs e somente a revista O Cruzeiro havia publicado algumas reportagens sobre o assunto. Além disso, a falta de televisores dessa região não nos prendava com notícias ufológicas como atualmente. Nervosos, resolvemos procurar rapidamente solucionar o problema no carro, pois o que mais queríamos era sair daquelas brenhas. Abrimos o capô do veículo e, surpresos, verificamos que nada estava fora do lugar. Pensei em voz alta: será que aquele troço era um disco voador? Perguntei. José de Souza falou rapidamente: é coisa do diabo, vamos embora. Nesse momento ligamos a chave e o carro funcionou, dando-nos a certeza de que sofreram uma interferência eletromagnética quando aquela luz nos atingiu. Passando a primeira, imediatamente depois a segunda, a terceira marcha, ignorando a trepidação, seguimos em direção a Quixaramobim e Quixadá. Ao entrarmos na primeira cidade, vimos algumas pessoas olhando para o céu. Paramos e indagamos o que era. Uma luz rodopiando lá nas alturas, respondeu o médico Pontes Neto, que, em companhia de outros testemunhos, inclusive uma parente da escritora Raquel de Queiroz, há horas apreciava o fenômeno. Contamos nossa história, deixando-os intrigados e talvez sem acreditar na incrível aventura. Chegamos a Fortaleza e, eufóricos, contamos a todos o que aconteceu. Fomos entrevistados pela rádio Iracema, se não me falha a memória, e contamos tudo o que ocorreu. Logo após, algumas pessoas nos telefonaram informando outros avistamentos de UFO na capital cearense, nas mais diversas localidades. Foi a partir dessa fantástica experiência que passamos a investigar o assunto. A fundação, fundada a Associação Cearense de Amigos de Objetos Voadores Não Identificados, ACEOANI, cujo nome, por ser muito longo, foi substituído 6 anos depois pelo Centro de Pesquisa Ufológica, CPU. Hoje a instituição possui mais de 3.000 casos pesquisados, 380 trabalhos publicados no Brasil e exterior, 780 livros especializados, centenas de fitas e slides, além de máquinas para pesquisa de campo, o que lhes confere credibilidade em todo o mundo, devido principalmente à seriedade com que aborda o fenômeno UFO. Não procuramos mais luzinhas no céu e tampouco nos preocupamos com o simples pouso no solo. Tentamos entender o porquê da existência dos UFOs, de onde vêm, o que querem, qual a sua ligação com as religiões e o que fizeram há séculos pela humanidade. Se somos sua criação, a quem se reportam cosmicamente, qual é o papel de Deus, o grande arquiteto do universo, junto aos milhões de seres inteligentes existentes. Para aqueles que iniciam agora sua busca nesta direção, não deixe de garimpar as evidências dos UFOs, pois é emocionante. A cada caso temos a necessária comprovação dos fatos, sem precisarmos recorrer à leitura de obras sobre o assunto para saber que algo existe, não pode ser terrestre. A cada novo caso, constatamos como os discos voadores desrespeitam todas as leis de nossa física, ultrapassada e tão defendida pelos sábios que muito pouco ou quase nada sabem de ufologia, e mesmo assim gritam aos quatro ventos que os UFOs não existem. São fruto da falta de conhecimento e desequilíbrio mental de alguns, quanto ignorância. Leiam este livro até o fim. Nele contamos casos sérios e interessantes que lhe farão meditar. Ao escrever, nunca pensamos em torná-lo um best-seller, e sim apenas mostrar a todos o que vimos na ufologia. Isto é somente uma parte, pois com certeza outras obras virão. Reginaldo de Ataí, Fortaleza, maio de 2000. Sonho e realidade. Nós, pioneiros da ufologia, bruxos da nova era
bruxos da era moderna estão fazendo história fantástica e impressionante que atormenta governos, cala cientistas e derruba princípios da física num futuro bem próximo. Alguns dons da verdade de hoje dirão: não é que os ufólogos tinham razão? Pergunta Reginaldo de Ataíde. Quando o menino, observando o céu estrelado em uma noite do mês de agosto às margens do rio Coreal, na pequena cidade de Camusim, foi possível ter a certeza de que os poderes de Deus jamais poderiam ser condicionados a semear vida num único e insignificante planeta como a Terra. Ao aprofundarmos as pesquisas sobre o assunto, verificamos que a maioria daqueles pontos brilhantes avistados no céu já não existia, pois haviam desaparecido na incansável metamorfose cósmica, resultante da criação de um poder supremo e harmonioso que originaria todas as coisas. Possivelmente deveria existir algo Possivelmente deveria existir algo mais do que a civilização terrestre. Na ânsia de esclarecer a verdade, pesquisando a história da humanidade, encontramos livros seculares de várias regiões do planeta, de diferentes civilizações, que confirmam a visita de seres não pertencentes àqueles povos. Em todos esses documentos constavam, se não a visita alienígena, a crença na pluralidade dos mundos habitados, cujas histórias eram transmitidas de pais para filhos ou em escolas, mantendo-as vivas até nossa época. Na escola pitagórica, Orfeu, poeta e músico, afirmava que seus exórticos, que Deus havia construído uma terra imensa para os homens da lua, chamada pelos mortais de Selene, na qual se elevaria grande número de habitações, montanhas e cidades. Aristóteles também debateu a pluralidade dos mundos habitados, contestando outros filósofos das escolas acadêmicas de Alexandria, que discordavam da possibilidade da existência de vida em outros planetas. Eles acreditavam ser o céu incorruptível e imaculado, que ia contra a crença dos estudiosos da escola pitagórica, segundo as quais existiam germes etéreos da vida, uma substância espermática invisível disseminada em todo o cosmos, que daria origem aos seres vivos. Portanto, todos os corpos celestes deveriam ser habitados, como a Terra, por homens e outros animais vivos. Na reforma neoplatônica, alguns filósofos continuaram pregando a pluralidade dos mundos habitados, destacando-se entre eles Cláudio, Ptolomeu e Lucrécio, que na obra De Natura Rerum afirma que todo o universo visível não é o único na natureza. Segundo ele, devemos crer que existam outras terras em outras regiões do espaço com homens e seres. Plotino, um dos grandes pensadores neoplatônicos, em sua Enéadas, foi mais longe ainda quando escreveu: e nós, afinal, que somos? Pergunta. Talvez estivéssemos ali antes que começasse a existir essa criação, como seres humanos de outro tipo, ou inclusos como uma espécie de deuses, de almas e mentes puras, unidas com a totalidade do universo, como partes inteligíveis, não separadas e desmembradas, mas sim em uníssono com o todo. Na Idade Média, devido à filosofia escolástica, a Terra foi considerada como o centro do universo. A ideia, que permaneceu por mais de 1.300 anos, era o sistema geocêntrico de Ptolomeu, que não concebia a vida senão dentro do sistema defendido por ele. A tal teoria estava apoiada nas interpretações errôneas das Sagradas Escrituras. Ele afirmava ser a Terra imóvel, sob a forma de um tabernáculo, e o homem a criação máxima e única de Deus. Tal situação permaneceu intocável por séculos, reforçada pela célebre frase de Tertuliano: não temos necessidade de nenhuma ciência depois de Cristo, de nenhuma prova depois do Evangelho, pois quem crê nada mais deseja. A ignorância é boa, em geral, para que não se chegue a conhecer o que é inconveniente. As reflexões filosóficas favoráveis ou desfavoráveis dentro da igreja não atingiram definitivamente seus objetivos. Na Arábia, com o Tratado Geral de Astronomia, Almagesto abriu-se ao diálogo sobre a pluralidade dos mundos habitados. Nele se indagava o porquê de somente vir do céu cometas,
catástrofes ou terremotos, transformando o homem num submisso a dogmas que bloqueavam o alcance de pessoas ávidas de esclarecimento sobre a verdade cósmica. O cônego Nicolau Copérnico, em sua obra A Revolução das Esferas Celestes, confirma não ser a Terra, mas sim o Sol, o centro do nosso universo. Galilei, Kepler e Newton já afirmavam que realmente o astro-rei era incontestavelmente o senhor do sistema, posicionado assim a Terra na categoria de mais um simples planeta subordinado aos movimentos exigidos pela coordenação de tal estrutura. Giordano Bruno, em sua obra De Infinito Universo e Monde, assegura a pluralidade dos mundos habitados, destacando a classificação e classificando o Sol como apenas mais um entre muitos outros pertencentes à coordenação universal, confirmando a teoria de espaço infinito e ainda a possibilidade da existência de milhares de planetas com seres inteligentes. E antes de ser queimado pela Santa Inquisição, escreveu: não é o céu, o universo, o éter universal, o espaço imenso onde tudo se agita e se move. Nele existe uma infinidade de sóis e planetas, há inúmeras terras girando em torno de seus sóis. Acredito que não haja nenhuma perfídia ou difamação em afirmar que o espaço pode ser infinito. A causa primária não pode ser considerada deficiente em qualidade. Por isso, o infinito é dotado de mundos. Todos estes astros devem ser dotados, animados e com vida. Este emaranhar de ideias defendidas por pensadores e sábios de épocas passadas nos faz sentir que, na realidade, com o conhecimento técnico e científico da atualidade, provas existentes nos mais sofisticados e secretos laboratórios de pesquisa de potências mundiais, como os Estados Unidos, França, Inglaterra e agora o Japão, nossos sonhos tornaram-se realidade. A cada dia essas provas confirmam a pequenez do nosso globo, não só em tamanho, mas principalmente em desenvolvimento tecnológico. Os contatos que estamos tendo e ainda teremos com seres alienígenas transformarão para melhor desenvolvimento da humanidade, aperfeiçoando para que um dia, em época não muito distante, possamos fazer parte da sociedade de desenvolvimento cósmico, que organiza os mundos, cria mentalidades sublimes que abnegam a violência e as guerras, mas quando teremos realmente um contato total e não mantido em segredo como os que existem até agora? Pergunta. Não sabemos, mas temos certeza de que ele já acontece, que muitos não aceitam devido à dogmatização e à ignorância, que fazem com que os fatos sejam analisados por meio de conceitos conhecidos pelos terrestres, numa visão ultrapassada em relação àquilo que ocorre atualmente, mas não temos coragem para encará-lo ou mesmo aceitá-lo para o bem de uma humanidade carente, tendo em vista que alguns astrônomos, diga-se de passagem, não acreditam que os UFOs possam ser de outros mundos, devido à grande distância existente entre os sistemas estelares. Distância, eis o problema. Quando falamos em distância terrestre e possibilidade máxima de voo para as nossas aeronaves, mesmo os que já fugiram do nosso sistema solar, pensamos logo na velocidade da luz, consequentemente na impossibilidade de chegarmos a atingi-la, uma vez que, além de não possuirmos tecnologia de voo, os transtornos físicos seriam um problema sério para os que a atingissem. Para o conhecimento terrestre, realmente se tornará impossível estar feito, visto que somente da Terra ao Sol temos que percorrer 149 milhões de quilômetros, o que equivale à unidade astronômica UA. Sabemos que atualmente em nosso sistema solar, com exceção da Terra, não existe vida inteligente em outros planetas. Teremos de pensar em procurá-la em sistemas solares mais próximos, como a nuvem de Magalhães, Andrômeda, Tau 7, Sirius, Ômega, etc. Entretanto, da Terra à nuvem de Magalhães, por exemplo, distância de 50 mil parsecs, e sendo um parsecs o equivalente a 200 mil UA, deveremos multiplicar 149 milhões por 200 mil parsecs, o que dará um resultado de 229,0 km. Perguntas. E Tau 7? Pergunta. Esta fica a 3,6 parsecs distante, ou seja, 107 milhões de quilômetros de nosso planeta, o que dividido por 300 mil quiloparsecs é igual a 360 milhões de segundos. Quer dizer, 6 milhões de minutos, 100 mil horas,
4.166 dias, ou 11 anos e 6 meses, ida e volta. Nós terrestres passaríamos 23 anos para levar nossos conhecimentos a um dos planetas daquela estrela e traríamos de lá tudo o que nos interessa. Mas isto tudo na velocidade da luz de 300 mil quilômetros por hora. 300 milhões de quilômetros por hora, mas as distâncias astronômicas não são medidas somente em parsecs. O quiloparsecs equivale a 1000 parsecs, ou seja, 149 milhões de quilômetros, obtidos multiplicando-se por 200 mil e depois por 1000 quilômetros. Tais distâncias observadas com a ótica terrestre torna realmente impossível as viagens além do Sol, principalmente quando vemos a galáxia Nuvem de Magalhães distante 50 mil parsecs, Andrômeda 60 mil parsecs e o Triângulo 580 mil parsecs. Estas são apenas algumas distâncias calculadas. Pois só o Monte Palomar nos Estados Unidos permite que seja avistada mais de 500 milhões de galáxias. Para sairmos da nossa Via Láctea, teremos que viajar a 300 mil kps, nada mais do que 33 quiloparsecs, ou seja, 49 milhões vezes 200 mil vezes 1000 quilômetros. Não devemos esquecer, entretanto, que estamos falando das nossas possibilidades de viagem no espaço-tempo, sem conhecermos o desenvolvimento técnico dos ETs, que acreditamos não estão mais condicionados à velocidade da luz, possuindo outros recursos para as viagens cósmicas ou mesmo espaçonaves que fujam ao nosso conhecimento, tendo em vista que somos desnorteados pelas manobras e desaparecimentos inexplicados dos UFOs. Imaginemos seres com 1000 ou 2000 anos de vida. Tais elementos teriam muito mais condições de se deslocar em longa distância do que os mortais terrestres, que possuem em média 70 anos de vida. Não esquecendo que em nosso planeta tivemos humanos que tiveram além dos 500 anos. Como exemplo, citamos Enéas com 905 anos, Cainá com 910 anos e Matusalém, que permaneceu entre seu povo por 969 anos. Chegando às raias da ficção, podemos pensar que em planetas cujos habitantes possam viver até 1000 anos, até 100 mil anos. O que seriam tais distâncias para eles? Pergunta. Se possuíssem também uma tecnologia avançadíssima que os transportasse entre as estrelas com uma velocidade superior aos tão incômodos 300 mil kps, pergunta. Sendo assim, nossas teorias e conhecimentos cairiam por terra. Hoje sabemos que o cientista chegará à conclusão de que as ondas de rádio do cosmos poderão chegar a mais de 450 mil quilômetros. Desmoralizando assim a maior velocidade que conhecíamos, a da luz. Nada é impossível, pois o impossível é o limite da competência de cada um. Se aquilo que consideramos impraticável nos fosse ensinado por alguém que soubesse perfeitamente como fazê-lo automaticamente para nós, não seria mais impossível. Dessa forma, teríamos aquilo que conhecemos, teríamos adquirido conhecimento e competência. Assim poderíamos sempre encontrar alguém na Terra ou fora dela que aumente nossa competência em relação às astronômicas distâncias que nos separam dos nossos irmãos interplanetários. Há 500 ou 600 anos as distâncias não eram medidas em parsec ou quiloparsec, e jamais se poderia imaginar que coisa alguma além de pássaro pudesse sobrevoar montanhas e oceanos. Jamais nos atreveríamos a viajar mar adentro, pois se fizéssemos, correríamos o risco de cair no abismo do horizonte. Imagine se nessa época fosse dito aos ilustres cientistas que um dia iríamos à Lua e teríamos espaçonaves circulando em Vênus, Marte, Netuno ou Plutão, pergunta. E que de insondável distância enviaríamos fotografias que seriam recebidas na Terra e decifradas por máquinas, pergunta. E que estas máquinas ou computadores serviriam para auxiliar médicos e cirurgiões em seu trabalho, pergunta. Que congelaríamos seres humanos para ressuscitar anos após e existiriam bebês de proveito e clones, pergunta. Certamente nos chamariam de loucos e bruxos, que deveriam ser levados à fogueira como Galileu, Copérnico e outros, ferozmente perseguidos pelos donos da verdade de uma época portadora de dogmas inadmissíveis atualmente.
Hoje, talvez, nós ufólogos que aceitamos a visita de ETs, vemos, fotografamos, documentamos e divulgamos essas estranhas máquinas ignoradas por inquisidores, sejamos os bruxos da atualidade, visto com maus olhos pelos pseudocientistas arraigados a princípios válidos em outras épocas e dignos de revisão dos dias atuais. Tempos de máquinas que falam, figuras que se movem, mortes que ressuscitam e viagens espaciais. Uma época em que todos os tabus caem por terra, abrindo-se novos horizontes para aqueles que vivem além da realidade de ontem. Conforme as provas existentes, a Terra foi constantemente sobrevoada por estranhas aeronaves circulares que vinham dos céus e para lá regressavam. Isso caracteriza uma vigília aos habitantes deste planeta, repleto de malefício, que talvez por isso fosse necessária uma supervisão constante por parte dos inspetores interestelares ou ufonautas que, ao regressarem às suas origens, prestam as informações necessárias aos governantes e às autoridades cósmicas diretamente ligadas à hierarquia celeste, que por sua vez reporta-se ao Ser Supremo, o grande arquiteto do universo. Por volta de 1500 a 1400 a.C., o faraó Tutêmis III mandou que os escribas anotassem um estranho fato ocorrido no Império. Estranho círculo de fogo apareceram nos céus. Eram rodas fumegantes de proporções gigantescas que circulavam sobre si, balançando e desenvolvendo grandes velocidades. Repentinamente, como em seu aparecimento, cortaram os céus em direção leste, desaparecendo entre as escuras nuvens da região. Eram inúmeras e brilhavam como o sol. Pensando tratar-se de ataques inimigos desconhecidos, o exército rodeou o faraó para protegê-lo, ali permanecendo sem nada entender. Ezequiel, profeta bíblico, quando se encontrava às margens do rio Quebar, Iraque, viu espantado o aparecimento de uma estranha e luminosa nuvem em redemoinho. Dela saíram o que ele descreveu como rodas dentro de rodas, aos quais tinham anéis cheios de enormes olhos. Vejamos como Ezequiel descreve esse contato imediato terceiro. Eu vi, e eis que vinham da banda do Aquilão um vento torvelinho, uma grande nuvem, um fogo que a envolvia. No meio desse fogo se via algo semelhante a 4 animais. Pareciam-se com homens, porém cada um tinha 4 rostos e 4 asas. A planta de seus pés era como a planta dos pés de um novilho, e deles saíam faíscas que pareciam cobre abrasado. Tinham mãos de homem debaixo de suas asas, dos 4 lados. Quando as asas de um deles estavam juntas com as de outro, não se voltavam enquanto caminhavam, mas cada qual andava diante de sua face sob este firmamento que ficava eminente. As suas cabeças haviam uma semelhança de tronco com aspecto de pedra de safira. Além disso, ouvi uma voz dizendo: Filho do homem, põe-te sobre os teus pés, e eu falarei contigo. Também um espírito me levantou e me levou consigo, e eu fui cheio de amargura na indignação do meu espírito. Porém a mão do Senhor estava comigo, confortando-me. Apesar da descrição de Ezequiel ser confusa e complexa, o fato mostra que diante dele desceu dos céus água, que naquela época era desconhecido pelos homens. Ele também manteve diálogo com seres que o conduziram à viagem espacial. Um convidado dos extraterrestres. Em Nínive, documentos que em poder da biblioteca de Assurbanipal, guardados em cilindros de argila e traduzidos por Alberto Fenogli, revelam dados surpreendentes. De acordo com eles, o rei Etan, que viveu há 5.000 anos, foi convidado para ir a bordo de algo semelhante a um navio voador, que tinha a forma de um escudo. O objeto estava cercado de chamas e desceu num pátio do jardim.
atrás do palácio, e deles saíram grandes homens louros, de pele cor de bronze, vestidos de branco e belos como os deuses. Os visitantes convidaram Etan para dar um passeio em seu engenho, e mesmo contra os argumentos de seus conselheiros, o rei aceitou. Entre o turbilhão de fogo e fumaça, subiu a tão grande altura que a terra, com seus continentes, suas ilhas e oceanos, lhe pareciam um pedacinho de pão num cesto, até que sumiu dos seus olhos. A bordo do navio, o rei Etan alcançou a Lua, Marte e Vênus, depois de 2 semanas, quando todos se preparavam para a sucessão do trono, pois pensavam que os seres tinham levado o rei com eles. O navio voador reapareceu por cima da cidade e pousou aureolado por um anel de fogo que diminuiu progressivamente até extinguir. O rei desceu da máquina em companhia de homens louros, dos quais havia sido hóspede há alguns dias. No Vale das Maravilhas houve algo interessante. Mário Dandé, cientista, geólogo e pesquisador de arqueologia, descobriu em Yucatán, no Vale das Maravilhas, os corpos de 5 homens em pé numa ampla sepultura circular. Os cadáveres mumificados estavam envoltos em tecido sintético, desconhecidos na terra. Tinham uma estatura gigantesca, cerca de 2,5 metros, e, pelo que se podia julgar, seus cabelos eram louros. Os caracteres humanos, muito diferentes dos nossos, fazem pensar que esses homens não pertenciam à nossa raça e que talvez fossem extraterrestres, uma vez que descobertas de estranhos objetos e as tradições locais apoiam essa hipótese. Em 1930, na Mongólia, John Spencer, arqueólogo americano dedicado a fatos asiáticos, sentiu-se mal e perdeu os sentidos enquanto subia uma íngreme montanha daquela região. A fim de penetrar no mosteiro dos Lamas, foi encontrado por alguns monges que o levaram para o monastério de Turim, para que fosse tratado. Após alguns dias ainda se restabelecendo, Spencer começou a passear pelos jardins. Em uma dessas ocasiões, viu a certa distância uma escada que descia numa espécie de cova. Indo por ela, chegou a uma porta de ferro que se abriu com um leve empurrão, e ao entrar no recinto escuro, deparou-se com uma câmara poligonal, cujas paredes possuíam desenhos representando constelações. Ao fundo via-se uma porta entreaberta, dando passagem a outra sala, onde estavam 40 ataúdes diferentes um dos outros, mas que continham cadáveres de pé. Possivelmente, pela pompa, Dalai Lamas. Mais à frente, um pouco isolado, um dos ataúdes se diferenciava dos demais, não somente pela decoração, mas também pelo tamanho. Curioso, Spencer aproximou-se e abriu a tampa. E surpreso, viu que se tratava de um gigante com aproximadamente 2,5 metros de altura, vestindo uma roupa prateada justa ao corpo, e que o cobria dos pés até o pescoço. O mais interessante é que os olhos do cadáver pareciam vivos e emitiam uma luz. Estarrecido, demorou alguns minutos contemplando o impressionante cadáver de prata e depois voltou ao jardim pelo mesmo caminho. Procurou um lama superior e o interrogou sobre o estranho cemitério subterrâneo. Spencer notou que ele mudou o assunto com sutileza, com quem não quer ou não pode prestar informações. O visitante continuou a insistir. O sacerdote, então, depois de meditar alguns minutos, exclamou: o cadáver que muito o impressionou pertence a um mestre que veio das estrelas, um extraterrestre. A notícia ultrapassou os limites da Mongólia, mas seu impacto foi momentâneo e acabou no esquecimento, até que em 1973 o físico, professor e arqueólogo Francisco Alejula Lopes viajou para o monastério de Turim a fim de pesquisar o então esquecido caso. Posteriormente apresentou um trabalho à Universidade do México. A imprensa madrilenha relatou em seu livro Ásia, uma física de los ovnis, publicado em espanhol. Segue um trecho da obra. Naquele monastério realmente existia um cadáver mumificado, muito grande, vestindo uma roupa prateada e de um tecido desconhecido por nós da terra, cujos olhos pareciam estar vivos e emitem luz mercurial. Este corpo, segundo confirmação dos sacerdotes, pertencia a um mestre extraterrestre.
uma colônia de extraterrestres. Apolônio de Capadócia, um jovem nascido antes de nossa era, dotado de uma inteligência muito além da média, teve o privilégio de ser levado à presença dos deuses senhores de uma colônia alienígena e lá, além de receber conhecimentos jamais imaginados pelo homem, foi incumbido de missões políticas que mudariam a história romana, confirmando assim a teoria de que seres de outros mundos sempre interferiram nos destinos do nosso planeta. Mas vejamos o que foi escrito por Filóstrato, um magistrado romano, atendendo às exigências da imperatriz Júlia. Apolônio nasceu na Capadócia, 4 anos antes de nossa era. Ainda muito jovem, revelou inteligência extremamente desenvolvida e seus mestres deram-lhe como terminados os estudos quando apresentava apenas 14 anos de vida. A sua sabedoria era inexplicável e aos 17 anos foi convidado para ingressar na escola de Pitágoras. Aos 20 anos recebeu a visita de um sacerdote de Apolo, que lhe entregou um mapa gravado em cobre, indicando-lhe o caminho para a cidade dos deuses alados, situada na Índia tibetana, onde, segundo o enviado dos senhores do céu, habitavam os homens que sabiam de tudo. Ao receber o mapa, o filósofo resolveu procurar o local e, chegando em Nínive, encontrou o jovem Demes, que havia sido designado para guiá-lo até um certo trecho do caminho. À medida que chegava ao final da viagem, acontecimentos extraordinários se sucediam. À sua frente apagava-se o caminho e a paisagem parecia mover-se, e luz inexplicável lhe tolhiam a visão, enquanto guiado por trovões e fogo percorria um estrado jamais pensado, até o dia em que, cansado, sentado à sombra de uma árvore, apareceu um jovem que, falando em grego, disse: levanta-te e seja bem-vindo, Apolônio, o mestre Larchas, espera-te. Passando por grandes colunas junto aos quais erguiam-se enormes e ofuscantes jatos de luz e pedras fosforescentes que iluminavam a cidade mergulhada na noite eterna, na qual os homens levitavam em automatos, obedeciam às ordens dos sacerdotes que os moviam pelo espírito, fazendo-se girar sem cessar, e ao menor sinal dos dedos deslocavam-se sozinhos. Apolônio chegou à presença de Larchas, que ante a sua incredulidade disse: encontra-te agora entre os homens que sabem de tudo. Nós vivemos simultaneamente na Terra e fora dela. O universo é uma coisa viva. Depois de iniciado, Apolônio foi enviado de volta à Terra, tendo recebido, entre outras, a missão de libertar o Ocidente da submissão romana. Em Roma, onde reinava Nero, Apolônio tornou-se um inimigo do regime e foi levado à presença do tribunal. Quando o procurador desenrolou o papiro que continha todas as acusações contra ele, o mesmo estava totalmente em branco. Tudo tinha desaparecido. Apolônio foi imediatamente liberado, sendo sempre olhado com receio pelos administradores romanos. No reinado de Dominiciano, outras acusações foram feitas contra Apolônio, que novamente foi levado ao tribunal quando deveria ser sumariamente condenado. Chamado a dar explicações, Apolônio levantou-se e disse: podes deter o meu corpo, mas não a minha alma, nem mesmo o meu corpo está em teu poder. E desapareceu subitamente na presença de todos que ali estavam. Nunca mais se soube de Apolônio. Novamente, Alberto Fenoglio, um incansável pesquisador e historiador, nos fala da presença de seres do além-sol em Clépios. Consta que Alexandre o Grande marchava com sua tropa em direção à cidade de Tiro, quando repentinamente estranhos veículos voadores mergulharam sobre seus exércitos. Seus elefantes de guerra, homens e cavalos foram todos tomados de pânico e se recusaram a cruzar o rio, onde ocorreu um incidente. Eram grandes escudos prateados e brilhantes, soltando fogo pelas bordas, coisas que vieram do céu e para ele regressaram. Mais adiante, Fenoglio cita a história de Alexandre Grande, de Giovanni Gustavo Droysen. A fortaleza não se rendia, suas muralhas tinham aproximadamente 17 metros de altura e eram tão solidamente construídas que nenhum engenho de assédio era capaz de danificá-las. Os tiros dispunham das maiores técnicas dos construtores de máquinas de guerra da época e interceptavam o ar, setas e projéteis incendiários lançados pelas catapultas contra a cidade. Um dia, de repente, apareceram novamente sobre o campo esses escudos voando numa formação triangular, liderados por um muito grande, sendo que os outros menores tinham quase a metade do tamanho do líder.
Ao todo, eram 5 que circulavam lentamente sob tiro, enquanto milhares de guerreiros de ambos os lados pararam de lutar e se puseram a observá-las assombradas, de modo do maior escudo partiu um raio que alcançou as muralhas, desfazendo-as. Então seguiram-se outros raios às muralhas, e todos se dissolveram como se fosse feita de lama, deixando o caminho aberto para os sitiantes, que se lançaram como uma avalanche nas brechas. Os escudos voadores ficaram pairando sobre a cidade até que esta fosse totalmente conquistada, e desapareceram rapidamente no alto, fundindo-se com o azul do céu. Estes escudos voadores, conforme o monge medieval latino Lawrence, nos seus escritos Anais Laurensis, centenas de vezes voltaram a interferir na história da humanidade, ajudando aqueles que acreditam ele fossem os escolhidos para o andamento do projeto Terra. Mais recentemente, no século XX, os escudos voadores, agora conhecidos como discos voadores, perseguem aviões, atingem terrestres com raios mortíferos, raptam humanos e animais, fazem experiências diversas, como no caso de Alexandre o Grande, acompanham batalhas e interferem em certas ocasiões, fazendo desaparecer na frente do inimigo batalhões inteiros, ou mesmo patrulhas de reconhecimento, como no caso de Armando Valdez, no nordeste do Chile, no dia 23 de abril de 1977. Luiz Barroso Fernandes, Luiz Oliveira, João Lira Neto e vários outros testemunharam os estranhos objetos. Os modernos escudos voadores, ou UFOs, continuam a preocupar potências mundiais. A própria Organização das Nações Unidas, que, achando-se impotente para solucionar os fatos, reuniu-se com líderes terrestres a fim de encontrar uma solução. O resultado desta reunião abriu os arquivos secretos nos quais se encontravam as provas de já termos mantido contato com ETs que continuariam ditando as normas do planeta Terra. A atuação destas espaçonaves alienígenas em nosso país, no que se refere aos fenômenos ufológicos, particularmente no Nordeste, é o que tentaremos descrever neste livro. Não pretendemos que se torne um best-seller, mas sim um abra-te sésamo, principalmente para aqueles que ainda não acreditam ou ignoram a existência dos discos voadores. Pesquisador Reginaldo de Ataíde, ETs, Santos e Demônios na Terra do Sol.